Noite, graça e paz, igreja. Que bom, né, que estamos aqui mais um dia na casa do Senhor, assim como nós adoramos, né, a Ele nesse momento. Assim como o Ayrton falou, né, que vocês realmente estejam com o coração aberto, pronto para ouvir, né, a palavra do Senhor, né? Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz para as nossas vidas, né? E ela sempre nos ensina, né? Então, nessa noite, eu creio assim que, assim como Deus esteve falando no meu coração, quero compartilhar com vocês também, né? Aquilo que Deus esteve falando. Convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos. Nós estaremos lendo dois capítulos, né? Dois versículos. Um que está em Romanos 12. Romanos 12, 2. Amém? Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E no capítulo de 2 Coríntios, capítulo 10, algo um pouquinho mais à frente, Segunda Coríntios 10, 4 e 5. Diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? É nosso título, né? Diz assim: tenha a mente obediente a Cristo. Nós sabemos que a mente é um local onde que existe muita batalha espiritual, né? Muitas decisões também de nossas vidas. É na nossa mente que nós declaramos se nós somos derrotados ou vitoriosos. Na nossa mente é que se formam os autos bons, conceitos bons ou conceitos ruins na nossa alma, né? Vocês já ouviram um ditado popular que diz assim: mente vazia é oficina do diabo? E é verdade, né? A gente sabe assim que, na realidade, isso é uma verdade, porque as maiores batalhas que nós enfrentamos é na nossa mente. A nossa mente, ela contém um filtro, né, pela qual passam todas as informações que vai para a nossa alma. E se esse filtro, né, não estiver lavado pelo sangue de Jesus, toda essa sujeira que acaba entrando na nossa mente contaminará a nossa alma. E a gente sabe que isso é muito grave, né? E Deus, ele está muito preocupado com as nossas vidas, né? Deus, ele quer que a nossa mente esteja bem. Porque se a nossa mente não estiver bem, nada, né, fluirá, né? Nada acontecerá. E hoje, não sei se vocês perceberam, muitos cristãos estão perdendo a batalha contra o inimigo nos lugares celestiais por causa disso, né? Porque ainda os cristãos, assim, muitos não ganharam totalmente a parte da sua mente, né? Então nós sabemos que nós não podemos conquistar as batalhas sem que a nossa mente esteja totalmente voltada para o Senhor. E eu trouxe esse testemunho, eu vou trazer um testemunho para vocês na verdade, sobre a minha vida. Há um tempo, alguns anos atrás, né, uns
eu creio que uns 3, 4 anos atrás, logo assim que eu tive esse problema meu da minha perna, da minha dor, e eu vi que a minha vida eu comecei a focar muito, né, nessa parte da dor, né? E a gente vê assim que Satanás ele percebeu, né, essa minha preocupação com essa minha dor, porque eu comecei a ir, né, em vários médicos, em vários lugares, para saber de onde que estava vindo essa dor. E com isso, eu acabei assim, não buscando a Deus totalmente, né? Que nem a gente sabe que a gente precisa todos os dias buscar a Deus, ler a palavra do Senhor, né? Buscar força, né, na palavra do Senhor. E isso foi acontecendo assim devagarzinho, né, na minha vida. E eu percebi assim que graças a Deus, né, eu comecei a perceber que eu não estava bem, né, mentalmente. E isso afetou muito esse lado espiritual meu. E até que então eu fui num médico, assim, no primeiro momento, eu até fiquei chateada, né, assim, porque ele chegou o dia que eu fui na consulta, ele chegou e falou assim: "Você veio aqui para quê?" Aí eu falei: "Ué, vim aqui para, né, tratar da minha dor." Aí ele chegou e falou assim: "Você sabe que a sua dor, você não vai ser curada totalmente da sua dor. Você vai ter que saber, né, controlar a sua dor." Então, naquele momento eu percebi assim que, e aí ele me orientou a questão da mente, da nossa mente, a mente humana, como que a mente tem poder na nossa vida, né? E aí eu comecei a perceber assim que realmente eu comecei a trabalhar nessa questão de controlar, né? Não focar somente na minha dor, né? E assim, tipo, viver normal, né? A sua vida sem focar naquilo. Então a gente vê assim, né, as estratégias de Satanás, né? Porque ele conhece a minha vida, ele conhece a sua, né? Ele conhece a vida de cada um. Ele sabe as nossas fraquezas. Então ele vai atuar aonde aquilo que é a nossa fraqueza, né? E no livro de Marcos, no capítulo 12, né, 30, fala sobre o primeiro mandamento, né? Então nós precisamos, todo cristão precisa obedecer o primeiro mandamento. E diz assim: amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. E nós sabemos, se nós quisermos obedecer, né, o primeiro mandamento, que fala, amarás o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, né, que é a nossa mente, e de todas as suas forças, né? E se a gente desejar cumprir esse mandamento, a gente precisa prestar atenção, né, de como que está a nossa mente, né? Assim como eu compartilhei com vocês. Aquele tempo que eu estava passando por lutas e provações, eu creio que naquele momento a minha mente não estava, ela estava dividida, né? Assim como em Tiago 1:8 diz assim: o homem de mente dobre é um homem com mente dividida. Então, a gente vê a inconstância, né, espiritual em nossas vidas, é resultado de uma mente dividida, né? E se nós tivermos essa mente, né, dividida, a gente não consegue amar a Deus de todo o nosso coração, né? E isso que Deus quer de nossas vidas, né? Que a gente ame a Ele de toda a nossa alma. E assim como eu falei no início, se a nossa alma ela não estiver com o filtro, né, do sangue de Jesus, todas as impurezas que a gente vê aí fora começa a entrar na nossa alma, começa a contaminar a nossa alma. E Paulo, né, esses 2 versículos que nós lemos, né, que falam em Romanos e 2 Coríntios, Paulo ele diz claramente sobre isso, né, que ele falou assim: não se conforme, né, com o padrão deste mundo. Nós estamos sendo contaminados, né? Eu creio assim com
Com tantas informações, com tantas coisas na internet, e que se a gente não souber filtrar, isso começa a contaminar a nossa alma, né? E em 2 Coríntios, né, falando, né, nós precisamos levar o nosso pensamento cativo e torná-lo obediente a Cristo, né? Senão a gente não consegue vencer, né, essas batalhas que nós enfrentamos todos os dias e todas as horas, né? Eu creio, não sei se é só eu que passo por isso, né? Mas eu creio assim que todo cristão, né, todo mundo passa por esses ataques na nossa mente, né? Mas embora, né, nós tenhamos sido reconciliados, né, através do sangue de Jesus, a nossa mente, a gente precisa, né, assim, decidir realmente, né, se a gente quer seguir, né, o nosso pensamento totalmente a Cristo ou as coisas deste mundo, né? Então a gente sabe que a nossa carne, ela não consegue fazer as coisas. Primeiro, a nossa mente que comanda, né? Então, por exemplo, você vê alguma coisa que você não pode fazer, um pecado, e se você desejou, cobiçou, mas se naquele momento você já logo se arrependeu e pediu perdão, isso não vai para a sua alma, né? Aí aquilo lá já barra. Mas se você desejou, cobiçou e deixou entrar, então aquilo já contaminou a sua alma, né? Mas nós, né, cristãos, nós temos essa vantagem, né, de ter o Espírito Santo em nossas vidas, né? O Espírito Santo, ele que nos orienta aquilo que nós fomos fazer. Por exemplo, se a gente vê alguma coisa e a gente for fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo, ele vai nos incomodar, vai falar assim, isso que você está fazendo é errado, né? E então a gente precisa, graças a Deus, né, nós temos o Espírito Santo para nos orientar. Imagine as pessoas, né, do mundo que não tem o Espírito Santo. Por isso que nós vemos tantas coisas acontecendo, né? A gente vê mortes, assassinatos, né? Roubos, tantos absurdos. Por quê? Porque tudo isso, né, as coisas do mundo começam a contaminar a mente das pessoas, e as pessoas não têm filtro, que é o sangue de Jesus, não têm o Espírito Santo que habita nele para poder orientar aquilo que é certo, aquilo que é errado. E aí as pessoas acabam fazendo as coisas erradas, né? Você vê assim, tantas pessoas se suicidam, a gente vê pessoas jovens se suicidando. E Deus, né, ele não quer que a gente tenha esses pensamentos, né? Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, diz assim: pensais nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são daqui da terra. Em todo tempo, nós precisamos estar conectados com a palavra de Deus, com as coisas, com as palavras que Jesus nos orientou. Porque se a gente começar a prestar atenção, né, nas coisas aqui da terra, aí a gente começa a pecar, né? Então, quando a palavra de Deus, ela diz assim, pensai nas coisas que são lá de cima, não é uma sugestão, mas é uma ordem, né? Deus está te dando uma ordem para você pensar naquilo, né? E hoje, em Hebreus, vou ler. Eu estou falando aqui, se vocês quiserem anotar, tá? Eu estou falando, mas não estou pedindo para vocês abrirem. Mas em Hebreus, no capítulo 8, no versículo 10, diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Amém? Então, o próprio Deus está falando aqui, né, que no antigo, essa nova aliança que nós temos hoje, que é a aliança que nós fizemos com Jesus,
ela é muito mais importante do que aquela que foi instituída no Monte Sinai por Moisés. E Deus ele promete uma transformação radical para nós que aceitamos esta aliança, para nós que fizemos essa aliança com Jesus, né? Então a gente vê assim que como que é importante a gente decidir realmente, né, receber a palavra de Deus em nossa mente, né, como nós estamos falando hoje. Não sei se vocês lembram, algum domingo retrasado, sei lá, eu acredito que foi retrasado. Na última pregação que eu falei nessa noite, aqui na igreja, eu falei sobre a importância, né, da palavra de Deus, da Bíblia, de que nós precisamos amá-la, né, que nós precisamos buscar, né, ler todos os dias a palavra do Senhor. E então aí a gente precisa decidir realmente, né, ler, buscar tudo aquilo que nós precisamos está aqui na palavra de Deus. E nós vemos ainda que muitos cristãos ainda pensam, não acreditam, né, nos ataques de Satanás na vida. Eu já vi vários cristãos falando assim, não, eu não acredito, né, que Satanás vai ter influência na minha vida. Realmente, a partir do momento em que você aceita Jesus, o sangue de Jesus, né, o Espírito Santo habita em você, então Satanás não tem como entrar, né, no seu espírito, mas, infelizmente, ele tem como lançar setas, dardos, palavras, não sei se vocês já perceberam. Às vezes acontece comigo, assim, né? Às vezes você está lendo a palavra de Deus, de repente vem na sua mente vem uma coisa assim, você fala, não. Aí depois você foca na palavra de Deus, né? Então é isso que Satanás, a gente vê Satanás, ele é muito astuto, né? E ele sabe, né, que é a mente que vai comandar tudo. Então, em primeiro lugar, onde que vai, né, ele vai atacar é a nossa mente. E na palavra de Deus já diz, né? Não deem lugar ao diabo. Fala também, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós precisamos saber que existe, no mundo celestial existe essa batalha, né? Satanás ele não quer que nós buscamos a palavra de Deus. Então ele vai ficar tentando lançar seta em todo o tempo em nossa mente, né? Ele sabe, né, Satanás sabe muito bem como que funciona a nossa mente. Ele sabe aonde que é a nossa fraqueza, né? Assim como eu falei para vocês. Então eu creio assim que ele descobriu a minha fraqueza, que é a questão da doença, né? Eu vejo assim que, eu estou sentindo alguma coisa, minha pressão está alta, né? Então eu preciso ter esse controle na minha vida. E repreender, né, esses pensamentos que às vezes vêm na minha vida, na minha mente, né? Então Satanás ele começou, né, a atacar nessa área. Então ele sabe da fraqueza de cada um aqui de vocês, né? Então ele sabe que se ele conseguir manter essa fortaleza na mente do cristão, algumas coisas acontecerão. Eu anotei aqui. Primeiro, o espírito não tem liberdade de expressão. Segundo, a pessoa não tem paz em seu relacionamento e comunhão com Deus. Terceiro, sua mente será um instrumento para fazer o seu corpo pecar. Quarto, não há autoridade espiritual para lutar contra as obras do diabo. Olha o que acontece em nossa vida, né? Se Satanás ele conseguir, né, dominar a nossa mente, tudo isso vai acontecer, né? Então o Espírito Santo ele não tem liberdade na nossa vida, a pessoa não consegue ter paz no seu relacionamento com Deus, né? De você buscar a presença do Senhor, e ele vai saber que a sua mente vai ser um instrumento para você pecar, para o seu corpo pecar, né? E muitas vezes nós não entendemos, né, esse conflito que nós passamos. Mas a gente sabe que o próprio Jesus já nos disse, né, que
nós iremos passar por aflições, né? Mas tem de bom ânimo, Jesus fala, né? Eu venci o mundo. Então, às vezes pessoas não entendem esse conflito, né, que passamos e têm optado em separar-se de Deus, tentando assim convencer as pessoas, né, aquelas pessoas que não estão fortalecidas no Senhor, falar assim: você está passando por provação, por lutas, porque realmente Deus não se importa com você, né? Você não foi salva. Então ele começa a lançar palavras sutis em nossa mente. E muitos acabam acreditando. Então a gente vê assim muitas pessoas se afastando da igreja, se afastando de Deus por causa disso, né? Satanás ele tem conseguido fazer isso. E devagarzinho, né? Ele vai minando a palavra de Deus na nossa mente. Assim como ele fez, né, com Eva no jardim do Éden, né? Satanás ele usou aquela cobra, né, para poder levantar uma dúvida na mente da Eva, né? E porque nós sabemos que Satanás ele é o pai da mentira. Então ele vai chegar e começar a lançar mentiras na sua mente. E muitas pessoas acabam acreditando, né? Então, não permita que o diabo alimente essas mentiras na sua mente. A gente vê assim, eu acredito que ainda está, mas assim, houve um tempo muito que os jovens estavam tendo esses jogos, né, pela internet, e alguns estavam se suicidando. Então, assim, a gente vê assim que como que Satanás ele é astuto, né? Crianças, jovens, crianças se jogando de prédios ou matando outro colega. Então, tudo isso é influência de Satanás na mente, né? Daquelas pessoas que não têm, né, o Espírito Santo de Deus para poder controlar. E a gente sabe assim, mesmo que o inimigo tente convencê-la de que seu futuro é um fracasso, você tem que entender que você, através do sangue de Jesus, né, você foi salvo, você foi liberto, né, do pecado. Então a gente precisa crer na palavra de Deus. E nós sabemos que o único meio para a gente vencer a palavra de Deus, o Satanás é a palavra de Deus, né? A gente precisa sempre ler a palavra de Deus todos os dias. A palavra já fala, né? Medite nela de dia e de noite. Em todo tempo, no seu trabalho, em casa, quando você estiver fazendo as coisas, comece a meditar na palavra de Deus, né? E assim como nós cantamos hoje, né, no Salmo 91, né, a gente precisa declarar o Salmo 91 em nossas vidas, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Né? Então a gente sabe que Deus ele é conosco todos os dias. E nos momentos em que nós estivermos, né, com esses pensamentos, pensamentos que queira nos desanimar, né, a gente precisa trazer, né, a palavra de Deus na nossa mente. E nós precisamos fazer isso logo, porque nós sabemos que as coisas estão acontecendo, né? A gente vê assim que eu creio que Jesus já está próximo de vir. E Ele está dando vários sinais para nós, cristãos, que Ele está vindo. E as pregações... Então, eu vejo assim que Ele está tentando despertar os cristãos que estão afastados, né? A gente vê muitos cristãos que estão com essa mente dividida, né? Uma parte está com Deus, mas outra parte também está com o mundo, porque não quer desagradar, né, as pessoas, não quer desagradar os amigos, né? Então aí você fica dividido.
né? Mas nós precisamos nos revestir sempre, né, da palavra de Deus, da armadura de Deus, né, para poder vencer os dias maus que estão aí, né? Então nós que decidimos, né, servir ao Senhor, né, e nós sabemos que nós entraremos no reino dos céus, nós iremos passar, né, por aflições, assim como eu falei, e a gente sabe que o crente morno, ele viverá em paz. Eu estava assistindo uma palavra de Deus que o pastor Hernandes, né, Dias Lopes, ele estava falando. Ele falou assim, achei engraçado, né? Ele falou assim: tome cuidado, meu irmão. Se você não estiver passando por aflições, é porque Satanás já sabe que você é dele. Olha que palavra grave, né? Eu ouvi isso, eu falei, nossa, né? Então, deem graças a Deus que vocês estão passando por lutas e provações, porque Deus, ele está te provando, ele está te transformando para que você possa, né, estar junto a Ele, né? Porque a gente vê assim que muitas vezes a gente para e pensa, fala, fulano não tá, parece que tá bem de vida, está se divertindo, está fazendo, tem tudo aí, né? Mas a gente vê assim que Satanás já sabe que aquele lá é dele. Então, por que eu vou atentar ele se ele já é meu, né? Então, é isso que nós devemos estar atentos, né? Se a gente está passando por lutas e provações, é porque Deus, ele quer que nós sejamos purificados para estar junto a Ele. E Jesus, quando ele foi, ele prometeu para nós que nos levaria, né? Então, em João, no capítulo 14, de 1 a 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também credes em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos um lugar, e quando eu for, e vou preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver esteja vós também. Né? Que Jesus, ele disse que ele estará indo e ele estará preparando um lugar para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele foi usado muito por Deus, né? Escreveu todas essas cartas, né? Escreveu a carta de Romanos, que é muito rica, e que falou, né, que nós lemos, não se conformeis com este século, né? Paulo foi usado para alertar a igreja de Roma, né, aos romanos, para que eles não se amoldem, né, a este mundo. E ele também tem um excelente conselho também, que está em Filipenses 4:7, que diz assim, né, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Né? Então, a gente vê que Paulo, ele fala muito sobre a mente. Por quê? Né? Então, porque a mente nossa é que comanda, né, todo o nosso corpo. Então, nós precisamos estar atentos àquilo que Deus, né, tem falado em nossa mente. Ele tem nos alertado. E muitas vezes você ouve e você esquece. Você não pratica aquilo que Deus tem ensinado. Mas nós precisamos parar e pensar, né? Falar, nossa, Deus falou isso comigo. Então eu preciso estar atento àquilo. Então, assim como no nosso lado humano, né? Eu vi assim que se a gente começar a focar numa coisa, as coisas acabam acontecendo, né? Acaba acontecendo. Então, a gente precisa estar com uma mente sã, né? Para que a nossa alma também fique sadia. E uma vida cheia do Espírito Santo e da Palavra de Deus, né? Nós precisamos ter tudo isso em nossas vidas. Amém?
É, Vamos fazer juntos uma oração para que o Espírito Santo, né, para que Deus ouça a nossa oração nesta noite. Você que ouviu aquilo que Deus falou através, né, da palavra de Deus, a palavra de Deus foi proclamada, que nós não podemos ficar, nos amoldar com o padrão deste mundo, né, que a gente precisa renovar sempre a nossa mente, para que a gente possa experimentar, né, a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. E as armas nas quais nós lutamos não são humanas, né? A gente sabe que elas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas que se levantam em nossa mente. E destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todos os nosso pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Né? Então, nesta noite, que nós possamos ter tudo isso em nossa mente. Amém? Vamos orar juntos. Senhor, ajuda-me a nunca trocar a tua verdade por uma mentira. Revela-me onde aceitei uma mentira que fosse, como se fosse verdade. Ajuda-me a discernir claramente quando é o inimigo quem tem falado. Não quero ter pensamentos tolos ou fúteis, ou dar lugar a pensamentos que não vão te glorificar. Quero levar todo pensamento cativo e assumir o controle da minha mente. Quero que teus pensamentos sejam os meus pensamentos. Mostra-me o ponto de minha mente que estou enchendo com coisas que não são retas. Enche-me a minha mente com coisas que glorificam somente a Ti. Amém. Pai querido, nesta noite, Senhor Deus, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor Deus. A Tua palavra foi proclamada, Senhor. A Tua palavra nos ensina, Senhor Deus, que nós precisamos estar com a mente cativo somente a Ti, Senhor. Que nós não podemos nos moldar com as coisas deste mundo, Senhor Deus. Porque nós sabemos que Satanás, ele conhece a nossa vida, ele sabe as nossas fraquezas e é aí aonde que ele vai querer nos atacar. Mas graças a Deus, graças ao Senhor, nós temos o sangue de Jesus que nos purifica. Nós temos o Espírito Santo que nos orienta, que nos guia em todos os momentos, em todas as nossas decisões, Senhor Deus. Nós repreendemos toda ação maligna, Senhor Deus, na nossa mente. Nós levamos cativo somente a Ti, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, que cada vida aqui nesta noite, Pai, aquelas que estão nas suas casas também, Senhor Deus, que eles possam ter a mente obediente a Cristo, somente a Cristo, Senhor Deus, que as coisas deste mundo não nos influenciam, Pai. Nós queremos estar obedientes somente à Tua palavra, Senhor Deus. Nos dá fome e sede da Tua palavra, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer a este mundo, porque nós sabemos que logo nós teremos a vitória de estarmos junto a Ti, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, com a Tua unção sobre nós, ó Deus, para que nós possamos discernir o certo e o errado, Pai. No nome de Jesus, Senhor Deus, nós queremos Te agradecer, Pai, por esse tempo, por esse privilégio, Senhor Deus, de ter, Pai, esse tempo de podermos ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, de ouvir aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Que a nossa alma, Pai, seja fortalecida sempre no Senhor, Pai. No nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, cada vida aqui, Senhor Deus. Que cada vida aqui, Pai, possa realmente ter compreendido, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Senhor. Mas que nós possamos praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado todos os dias, Senhor Deus. No nome de Jesus, ó Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor Deus, por tudo. Porque até aqui, Pai, o Senhor tem nos sustentado. Até aqui, Pai, o Senhor tem
tido misericórdia de nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos te agradecer. Amém. Amém. Amém, né? A palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Nós precisamos sempre estar atento àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes nós achamos que nós sabemos de tudo, mas Deus sempre está nos ensinando a cada dia. Amém?